capítulo 10. Glória a Deus. Perdão, Josué capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo de número 13. Josué 9 e 13. Amém? Bem no começo da Bíblia. Logo depois do livro do Deuteronômio. É o 6º livro da Bíblia. Josué capítulo 9 e versículo 13. Amém? Enquanto os que procuram encontram, aqueles que já acharam, podendo fechar os seus olhos, orem comigo. Senhor, mais uma vez na sua presença, nesta noite, eu clamo e peço ao Senhor que fales conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que nós precisamos escutar. Eu peço ao Senhor que fale de forma clara, concisa e poderosa. Eu peço ao Senhor que ensine, exorte e edifique, que nenhum de nós saiamos daqui como chegamos e que todos nós saiamos diferentes. Amém. Josué 9 e 13. E diz: E essas garrafas de vinho que enchemos eram novas, e vede, estão rotas, e essas nossas vestes e os nossos calçados ficaram velhos em razão da jornada muito longa. E os homens tomaram das suas provisões e não pediram conselho da boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um pacto com eles para deixá-los viver. E os príncipes da congregação lhe juraram. E sucedeu que ao final de 3 dias, depois de terem feito um pacto com eles, ouviram que eles eram seus vizinhos e que habitavam no meio deles. Amém? Não somente até aqui. Irmãos, esse texto que nós lemos, esses poucos versículos que nós lemos, fazem parte de um texto muito importante da palavra do Senhor, onde o versículo que nós lemos, o versículo 13, ele faz parte de uma mentira que está sendo contada. E antes de explicar para vocês qual mentira é essa, eu gostaria de falar um pouco sobre esse contexto. E ele diz respeito a um povo oriundo dos cananeus, um povo que habitava numa terra chamada Gibeão. Logo, os habitantes dessa terra eram os gibeonitas. A palavra do Senhor vai dizer que quando Moisés vai livrar o povo do Egito, o Senhor dá uma ordem para Moisés, e Moisés repassa essa ordem para o povo, dentre os outros mandamentos que Deus dera para Moisés. E uma das ordens, esta que eu vou dizer agora, ela diz respeito ao povo cananeu. Porque quando Deus diz que Israel vai entrar na terra prometida, Ele explica que essa terra já tem um povo, que essa terra já tem pessoas que estão lá dentro, e que Deus, Ele não quer mais essas pessoas lá. Essa terra é dessas pessoas, mas Deus deixa bem claro que Ele está trocando essa terra de mãos, que Ele não se agrada mais do povo cananeu porque sua origem é na Cananeia. Então Deus vai dar essa terra para Israel, só que Israel vai ter que pelejar contra este povo que está lá dentro, e Deus dá a promessa que vai dar vitória. Então veja que Deus não engana o povo de Israel. Deus não fala, tem uma terra que manda leite e mel, e quando vocês chegarem lá, essa terra está pronta, é só vocês chegarem e tomarem posse. Não é isso que Deus explica. Deus explica que Deus está dando para eles uma terra que já tem dono. Então nós percebemos que as coisas de Deus, elas são loucura para os homens. Como que Deus vai me dar uma coisa que já tem dono? Como que Deus me promete algo que já é de alguém? E essa é exatamente a promessa que trata da entrada do povo de Deus
naquela terra, a terra que nós vamos chamar de prometida. E quem é esse povo cananeu? Nós chamamos de cananeu de uma forma geral, mas o povo cananeu é composto por diversos povos, diversas tribos, que são como nações, grupos fechados, que são como países dentro daquela terra. Então, muitos são esses povos, e um desses povos são os gibeonitas, da terra de Gibeão. Ora, quando Moisés morre, Josué assume a liderança daquele povo. Deus dá para Josué o governo daquele povo. Deus dá para Josué aquela unção que estava sobre a vida de Moisés para liderar. E diferente do ministério de Moisés, que tira o povo do Egito, atravessa o deserto e chega até as entradas de Canaã, o ministério de Josué é outro. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar daqui em diante. O comportamento que te trouxe até aqui não é o comportamento que vai te levar daqui para frente. Nós precisamos na nossa vida sabermos e entendermos os tempos e as circunstâncias. Nós sempre estamos inseridos dentro de tempos e circunstâncias. No Eclesiastes está escrito que é um tempo determinado para todas as coisas. Então, o ritmo de Moisés para sair do Egito, para a preparação no deserto, não é o mesmo ritmo às portas de Canaã. Não é mais um povo que era escravo, que precisou se transformar num povo. Agora são pessoas que têm que se comportar como um exército, têm que se comportar como conquistadores, têm que ter fé para entrar numa batalha onde que se não se tem certeza alguma de vitória, que não seja aquela promessa que Deus fez há tantos anos, há mais de 40 anos atrás. Então é um povo que tem que ter muita fé. Não é um povo que ainda precisa receber a revelação, que eles pediram para Deus dar aquela revelação para Moisés contar para eles a revelação. Não, é um povo que já sabe o que é necessário. É um povo que já entende já está claro para todos eles qual é o objetivo. Por isso que são 40 anos de deserto. Por isso que a Bíblia explica que o mesmo povo que saiu do Egito não é o mesmo povo que vai entrar em Canaã. É a próxima geração. Então Josué, ele representa esse ponto de virada. Ele representa esse momento diferente, essa nova postura que nós também temos que ter nas nossas vidas. Ao percebermos os tempos, os movimentos, as coisas que estão acontecendo. O povo que saiu do Egito não foi o mesmo que entrou em Canaã, não porque era essa a vontade do Senhor. Não era. A vontade do Senhor era que o mesmo povo saísse do Egito e entrasse em Canaã. Mas aquele povo não estava preparado. Aquele povo não queria abrir mão daquela mentalidade de escravo. Então Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo pedido de Moisés, que Deus queria destruir o povo, Moisés falou: Senhor, não faça isso. Não haja contra as suas palavras. Então Deus, por misericórdia, falou: bom, vocês não querem Canaã? Então eu vou dar ela para seus filhos. Porque Canaã, ela não é para quem está ali só para receber o que vier. Canaã é para quem quer tomar posse dela. A promessa de Deus, ela não é para, eu estou aqui, chegou uma promessa de Deus, tudo bem, eu pego, se Deus quiser me dar. Esses não são os herdeiros, a quem a palavra vai chamar de herdeiro. O herdeiro é aquele que ouve a promessa e ele quer a promessa, ele deseja a promessa, ele se alegra por ter recebido a promessa. Ele entende que a promessa é a garantia de que aquilo se tornará real. Ele entende que a palavra ela é tão real quanto aquilo que Deus está dizendo que vai acontecer. Entende a diferença? Então o herdeiro, ele é diferente do servo. O filho é diferente do servo. A criatura é diferente do filho. Porque o filho, quando ouve a voz do pai, ele entende: esse é meu pai. Meu pai sempre tem algo para mim. Aleluia. Quando eu ouço a voz de um homem, é apenas um homem, eu não conheço. Alguém me diz que eu não devo ir com estranhos. Não é assim que nós orientamos as crianças. Mas quando o filho ouve a voz do pai, o coração estremece e diz: eu estou ouvindo meu pai, eu preciso ir até ele.
ou eu já estou esperando que ele virá até mim. Esse é o ouvido daquele a quem é direcionada a promessa. Ela é minha, eu vou chegar lá. Se está sendo dito isso ao meu respeito, então eu tomo posse agora. Eu já posso ficar tranquilo, porque eu já tenho um caminho para seguir. A minha vida já tomou uma direção. Eu não sou mais uma folha seca que o vento sopra. Eu não sou mais um escravo dentro de uma nação. Eu não sou mais a areia do deserto. Agora eu sou o herdeiro de Canaã. E o Senhor já me disse tudo que eu preciso fazer para tomar posse. Então eu vou fazer. Existe um hino que eu gosto muito que se chama Projeto no Deserto. Você já parou para pensar como que se dá um projeto? Um projeto, meu irmão, é algo que você coloca no papel todos os passos que precisam ser dados até chegar naquele objetivo. Todas as pessoas que vão ser envolvidas nesse projeto, todos os recursos que vão ser gastos e o resultado que esse projeto vai trazer. Isso que é um projeto. Então Deus entrega para aquela geração de Josué um projeto. Qual que é o projeto? Agora vocês vão fazer tudo que eu mandar, e se vocês não falharem, essa terra é de vocês. Vocês vão ser uma nação poderosa na terra. Esse é o povo que a semente saiu do Egito, mas ela começou a brotar nos portões de Canaã. E agora esse povo forte começa a marchar na direção dos seus inimigos. Veja, meu irmão, como que a clareza daquilo que o Senhor tem para nós nos torna corajosos, nos torna organizados, nos torna poderosos, nos torna pessoas diferentes do que nós éramos antes de receber a palavra do Senhor nas nossas vidas. Porque a palavra do Senhor diz que aquele povo era muito organizado. Eles, quando iam caminhar, quando iam andar, eles desmontavam o tabernáculo que levava a arca da aliança, a menorá sagrada. Eles tinham os sacerdotes, que eram os filhos dos levitas, que eram os responsáveis por organizar o tabernáculo, que era a casa de Deus. E o povo andava em fileiras e eles formavam uma cruz. E quem via de cima, via o desenho da cruz, onde no meio tinha a arca, na frente tinha uma tribo determinada, à direita outra, à esquerda outra, atrás outra, e eles andavam de acordo com aquela organização, eles andavam de acordo com aquele plano que foi dado para eles, porque eles tinham um propósito que o Senhor colocou no coração deles. E eles começaram a marchar nesta organização, na direção dos seus inimigos. Veja que o Senhor nos coloca em condições de lutar para conquistar aquilo que Ele tem para nós. Mas não é uma luta kamikaze, não é uma luta de qualquer jeito. Vai lá e pega o que é seu. Não. É quando nós estamos direcionados pela palavra de Deus. Veja que é esperado um momento onde Deus diz: vai, é agora que você precisa ir, eu já te preparei, você está pronto. A palavra do Senhor vai dizer que o arcanjo Miguel, ele desce na terra na morte de Moisés, e ele vai até Josué, porque ele vai precisar pelejar com Satanás pelo corpo de Moisés. Então depois ele vai até Josué, e ele vai levar uma mensagem para Josué, o arcanjo Miguel. A gente precisa parar e prestar atenção nisso. Sabe por quê? Porque na Bíblia a palavra anjo significa mensageiro. Tanto no grego quanto no hebraico, a palavra anjo é igual a mensageiro. E quem na Bíblia é o mensageiro de Deus? Não é Miguel. O mensageiro de Deus é Gabriel. Ora, não foi Gabriel que foi falar com Daniel, não foi Gabriel que foi lá falar com Maria, levar a mensagem que ela iria ser a mãe do Salvador. Por que nesse momento o arcanjo Miguel vai falar com Josué? Sendo que o arcanjo Miguel, ele é o general de Deus, ele é o líder dos exércitos do céu. É porque, meu irmão, Deus trata cada um de nós de acordo com aquilo que Ele nos criou. E como eu disse a vocês, se Moisés era um estadista, um administrador, Josué
tinha consigo um espírito de guerreiro, tinha consigo um espírito de conquista, tinha consigo uma unção de marchar em frente, de obediência. Veja que o arcanjo Miguel, ele foi criado naquela batalha onde Satanás foi expulso com a terça parte dos anjos, e Miguel guerreou contra Satanás. Por ser criado como um general, ele não tem pena, ele não tem dó, ele não tosqueneja, ele não tem na sua personalidade questões que fazem ele agir diferente da espada. Miguel, ele foi concebido como um general de guerra. E aí Deus manda Miguel falar com Josué, porque é tempo de guerra. Glória a Deus. Não há tempo para mandar a mensagem ser compreendida e o povo se preparar, porque a preparação já foi feita. Está sendo dada, está sendo soado o clarim da guerra. Quantos estão ouvindo o que eu estou pregando nessa noite? O que é o clarim da guerra? Alguém que sabe o que é um clarim? Você já viu? Parece uma corneta. Uma cornetinha. O exército usa e chama de clarim. É um instrumento de sopro. Quando tem um soldado específico que sopra ele é ouvido muito longe. E quando toca o clarim, o soldado sabe que é o sinal para se preparar, porque a guerra está começando naquele momento. Deus não manda Gabriel, Deus manda Miguel para avisar Josué: Moisés, meu servo, é morto. Agora é com você. Se levanta, aleluia. Começa a pôr em prática aquilo que eu estou dizendo que precisa ser dito. Sai no meio do arraial de Israel e diz para o meu povo se levantar, porque eu estou concebendo agora guerreiros, e o meu exército está com vocês. E agora vocês vão entrar em Canaã, mas vai ser como eu disse há 40 anos atrás. Tem um povo lá dentro, mas eu não estou com eles, eu estou com vocês. E aonde vocês pisarem na planta do vosso pé, não é que eu vou dar, não é que eu estou dando, eu já dei, é de vocês. Aonde vocês pisarem, Abraão já pisou, Isaac já andou, porque eu dei, não é agora, eu já dei faz muito tempo. Vocês já vão tomar posse daquilo que sempre foi de vocês. Se alguém entrou e invadiu, se alguém está lá, não é porque eu coloquei, é porque eu estou capacitando vocês para tomarem posse daquilo que já é seu. Glória a Deus. E é nessa força, é nesse poder que Josué se levanta do luto de Moisés e vai para diante do povo e começa a consolar aquele povo, começa a animar aquele povo, começa a empoderar, a fortalecer e a falar aquilo que Deus falou para ele na boca de Miguel. Vocês vão se levantar agora e vocês vão empunhar a espada que Deus está colocando na mão de cada israelita, porque a gente vai marchar e a vitória já é nossa em nome de Jesus. A nossa arma é a obediência ao Deus vivo de Israel, porque agora Deus vai provar que só tem um Deus na terra, e o nome dele é: eu sou o que sou, eu serei o que serei. E é nessa fé que Josué começa a marchar para dentro de Canaã. E a palavra do Senhor vai dizer que uma das primeiras vitórias foi contra Jericó. Vocês vão lembrar de Jericó, que Deus fala com Josué: envia os espias. Eles entram dentro da cidade, posam dentro da casa daquela mulher que era uma meretriz, mas ajuda os servos do Senhor. Eles observam, eles espiam, eles tomam conhecimento, eles levam informação para Josué. E durante 7 dias o povo de Deus anda em volta da cidade. A cidade que é murada, muros grandes, muros poderosos, muros que não podem ser derrubados, não podem ser transportados, não pode se fazer nada, não dá para entrar. E eles dão uma volta, dão duas, eles dão 7 voltas. Na 7ª volta, eles tocam a trombeta, eles gritam,
O Senhor derruba os muros e o povo entra e toma posse de Jericó. E eles vão e continuam marchando, porque essa foi uma conquista, mas eles vão ter que lutar contra cada povo. Não vai ser fácil, mas a cada vitória eles vão tendo certeza de que Deus é Deus e de que Deus cumpre aquilo que Deus fala. Eu não sei se você entendeu, mas as lutas que você está passando na sua vida, elas são lutas sim, mas quando Deus está conosco, nós vencemos coisas que nós não somos capazes de vencer. Nós rompemos limites que nós não somos capazes de romper. E a cada pequena vitória, Deus vai nos mostrando que não somos nós, mas é a misericórdia do Senhor que fecha a boca do leão. É a misericórdia do Senhor que nos torna invisíveis aos olhos do fofoqueiro, aos olhos do bruxo, aos olhos do perseguidor. É a mão do Senhor que nos faz entrar numa situação onde nós não temos condição de sair vivos, mas além de sairmos vivos, nós saímos fortificados, cheios de fé, porque Deus nos livrou naquela pequena batalha. Então eu não sei se a sua luta grande ela é na sua família, mas observe as pequenas vitórias que Deus tem dado na sua relação com seus familiares. Observe as pequenas vitórias que Deus tem dado lá no seu local de trabalho. Observe as pequenas vitórias que Deus tem dado nas enfermidades que você tem enfrentado no seu próprio corpo. Porque cada um de nós está enfrentando uma batalha grande, uma luta, onde cada um sabe pelo que está passando. Coisas que a gente não tem nem com quem dividir. Se a gente fosse tentar explicar, ninguém ia entender. Porque esse é o nosso Canaã. Essa é a nossa terra prometida. Ela é uma terra que nós não temos condição de tomar posse dela. Ela é muito maior do que o que a gente imagina. Ela é muito melhor do que o que a gente merece. Mas Deus diz: eu quero te dar essa terra. Já tem gente dentro dela, mas quem está lá dentro não dá porque eu coloquei, porque eu quero dar ela para você. E aí a gente olha e a gente vê o quão grandes são os nossos inimigos. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite e Ele nos diz: se você tiver fé, se você me obedecer, eu não só vou te colocar dentro dessa terra, mas ninguém vai poder tomar ela de você, porque eu estou te entregando. Aleluia. Eles vão e marcham contra um outro reinado chamado Ai. E Ai é derrotado pela palavra e pelo poder de Deus. E eu preciso dizer para você nessa noite: é tempo de não baixar a guarda, é tempo de manter a vigilância. A palavra do Senhor diz lá no Novo Testamento: orai e vigiai, meu irmão, porque astuto é o nosso perseguidor. Ele não dorme de dia nem de noite. E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: ei, começa a se levantar em vigilância. Vigia naquilo que você fala. Vigia com quem você recebe na sua casa. Vigia com quem você divide a sua vida. Glória a Deus. Sabe por quê? Existem tempos na nossa vida onde nós precisamos vigiar um pouco mais, porque Deus já está nos dando vitória. Ele já nos colocou em posição daqueles que vão receber a parte que vos é devida. Mas Satanás não vai deixar de lutar. E o momento da vigilância, meu irmão, muitas vezes a gente está ali caído na luta, a gente beijou a lona. Nós precisamos vigiar sempre, mas existem momentos que nós precisamos vigiar mais. Porque quando nós estamos como leprosos, quem era o leproso na Bíblia? Aquele que ninguém queria chegar perto. Nesse momento você precisa de vigiar, mas você não precisa vigiar tanto. Sabe qual que é o momento da vigilância? Quando você já enfrentou a sua luta e no mundo espiritual você não sabe, mas aquilo que os anjos sabem, os demônios também sabem. Sabe o que é? Que daqui a pouco Deus vai te dar vitória. Glória a Deus. Daqui a pouco está chegando um grande momento na tua vida. Grande foi a luta, mas agora é a hora de vigiar,
porque o diabo quer tirar aquilo que é teu antes de chegar na tua mão. O preço que aquele povo pagou foi grande. 40 anos de deserto, teve que uma nação, uma geração inteira morrer, levantar-se outra geração para poder tomar posse. E esse é o momento de tomar cuidado. E eu vou provar aqui dentro da palavra, porque esse é o momento que Satanás vai querer te enganar, te convencer a negociar aquilo que Deus já colocou na tua mão. Quem aqui está ouvindo? A ordem do Senhor, ela era clara para Josué e para o povo. Qual que era a ordem? Vocês vão entrar em Canaã, mas vocês não vão deixar nenhum cananeu vivo. Eu estou revoltado contra eles. Eu quero que eles sejam varridos da face da terra. E eu escolhi vocês. Essa era a missão. O prêmio era Canaã, mas a missão era tirar o povo que estava lá dentro. Por isso que eles tinham que ser guerreiros. Por isso que eles não podiam ter dó. Por isso que eles não podiam ter de misericórdia. Porque Deus já havia abandonado aquele povo, os cananeus. Glória a Deus. E aí você precisa vigiar. Porque, irmão, parece que não, mas tem gente que Deus já abriu mão. Mas Deus não abre mão de ninguém que não tenha aberto mão dele antes. Deus nunca vai abrir mão de ninguém a quem Ele não deu todas as chances, a quem Ele não falou através de todos os profetas, a quem Ele não abriu todas as portas, a quem Ele não falou de todas as formas. Esse é Canaã. Porque quem é Canaã? São os filhos de Esaú. Quem é Esaú? Irmão de Jacó. Filhos do mesmo pai, filhos de Abraão também, mas que deram as costas para o Deus de Abraão. Então Deus pega os filhos de Jacó e vai colocar no lugar deles, porque Deus cuidou deles dentro do Egito. Eles foram fiéis dentro do Egito, na escravidão, enquanto os outros foram infiéis sendo livres. Alguém aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Glória a Deus. Então o preço já foi pago. Esse é o momento da vigilância. A palavra do Senhor vai dizer que um povo gibeonita, eles ouviram falar: ei, está chegando uma nação poderosa. Todos eles são guerreiros, eles são organizados, e o Deus deles é forte. Se você sabe a verdade, os inimigos do Senhor também sabem. A palavra do Senhor diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. O que se dizia em Gibeão? Eles têm um Deus forte. Sabe o que o Deus deles fez? Tirou eles, livrou eles da mão do faraó, sustentou eles no deserto. E sabe o que ele fez outro dia? Agora aqui, com o nosso vizinho Jericó, aquela muralha caiu. O que eles fizeram com o reino de Ai, o reino forte? Derrubaram. E os próximos somos nós. Gibeão, eles são cananeus. O que a gente vai fazer? A gente não pode guerrear contra eles. Vamos agir de sabedoria. A palavra do Senhor vai dizer que eles pegaram alguns homens, vestiram com roupas velhas, panos de saco, roupas rotas, pegaram odres rotos de vinho, sujaram o seu corpo e foram conversar com Josué. Foram até Israel. E por isso que eu disse para vocês que o versículo 13 era uma mentira. Porque quando eles chegam diante, eles pedem uma audiência com Josué. São 3 milhões de pessoas. O arraial de Israel, aproximadamente 3 milhões de pessoas que chegam a Canaã. Eles pedem uma audiência com Josué. Josué recebe eles. E eles vêm assim, irmão, todo coitadinho, todo cansado, com as vestes rotas, com aqueles odres de vinho rasgados, com a sandália cheia de areia. Sabe aquela aparência de quem veio de longe, quem atravessou o deserto? E eles contam uma história para Josué e para os príncipes do povo de Deus.
Qual que é a única chance do diabo roubar aquilo que Deus te deu? Se ele te enganar. Quem é que ouviu o que eu falei agora? A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos. O diabo ele rouba o povo de Deus através do quê? Do engano. Essa é a arma, a única arma que ele consegue usar contra o povo de Deus. O diabo não pode entrar na tua casa e pegar a força. Ele não tem esse poder, ele não tem essa autoridade. Mas ele pode te enganar para você entregar para ele aquilo que Deus te deu. Através de mentiras, através de engano, usando os seus pontos fracos. Eles vão, meu irmão, até Josué, e você olhava para eles assim, e dava uma dó. E qual que é a história que eles contaram para Josué? Olha, nós somos um povo de uma terra muito longínqua, a gente vem de muito longe. E aí eles começam a contar a verdade no meio da mentira. Sabe qual que é a mentira boa? Aquela que é recheada de meias verdades. É muito mais fácil você rechear uma mentira com meias verdades do que você construir uma mentira do zero. Nós ouvimos a respeito do seu Deus, o que aconteceu com vocês no Egito e no deserto, a vitória que o seu Deus deu para vocês em Jericó e em Ai. E agora nós viemos pedir que vocês tenham misericórdia de nós e façam conosco um pacto. Vocês deixem que nós sejamos os servos de vocês. Glória a Deus. E aí, o que a palavra do Senhor vai dizer, se não me engano, aqui no versículo 14? E os homens tomaram as suas provisões, receberam os gibeonitas, sem saber que eram gibeonitas, e não pediram conselho da boca do Senhor. O que eles deveriam ter feito? Vocês são um povo distante, vocês querem servir a nós, só que a gente tem um Deus, e o nosso Deus disse para a gente que só a gente pode servir Ele desse jeito. Então, se a gente for receber outras pessoas aqui dentro para servir o nosso Deus, a gente tem que perguntar para Ele antes. Isso era o que eles deveriam ter feito. Isso é agir com obediência. A obediência, ela é proativa. Glória a Deus. Repita isso comigo: proatividade. Irmão, obediência não é esperar uma ordem para você receber. A obediência a qual Deus espera que nós tenhamos é que nós vamos até a Ele perguntar qual é a direção que a gente tem que tomar. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça da minha profissão? O que o Senhor quer que eu faça do meu corpo, da minha saúde? O que o Senhor quer que eu faça do meu ministério? O que o Senhor quer que eu faça das minhas relações interpessoais? Como o Senhor quer que eu haja? Se você está esperando uma ordem de Deus para poder obedecer, você está perdendo o seu tempo. Você pode hoje mesmo dobrar os seus joelhos e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Fala, Deus, porque o teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor. Quem aqui tem coragem de dizer isso para Deus? E se eu te disser que é exatamente isso que Ele está esperando de você, para que Ele possa começar um processo, para que Ele possa começar um projeto grande na sua vida? Quantos ouvem o que eu estou dizendo? Mas nós já lemos aqui que eles não perguntaram nada para Deus. Eles deram ouvido para quê? Para a dó, para a pena. Meu irmão, como que você engana um povo forte, um povo guerreiro, um povo que está pronto para matar em nome do Senhor? Fazendo eles ficar com dó, fazendo eles ficar com pena, se sujeitando a eles, dizendo: eu sei que você é forte, olha aqui como eu sou coitado. E o povo de Deus caiu naquela mentira. E o Senhor está falando com alguém aqui nessa noite: cuidado, eu te fiz um guerreiro forte, eu coloquei uma espada na sua mão, eu vou fazer você conquistar coisa grande. Mas se o diabo, que já sabe que não pode te vencer na força, ele vai querer fazer você ficar com dó de alguém, ele vai fazer você querer ficar com pena de alguém, ele vai fazer você querer colocar a tua mão na prova de alguém, que não é o diabo,
tirando Canaã da mão do cananeu para poder colocar na mão do povo de Deus. Irmão, então não é para me ajudar ninguém? Não, meu irmão, é para você perguntar para Deus antes. O diabo tem suas armas, e ele sabe que tem crente aqui que tem um coração muito penoso. Sabe aquela pessoa que não aguenta ver ninguém precisando de ajuda? O Senhor está falando, começa a vigiar, porque tem uma arma preparada contra você. Mas o Senhor te trouxe aqui, e aquele que já deu ouvido à palavra do Senhor, eu tenho outra palavra de Deus para você. Toda arma preparada, toda arma forjada contra aquele que deu ouvido à voz do Senhor para obedecer, não vai prosperar em nome de Jesus. Aleluia. Mas Josué caiu, os príncipes caíram, ficaram com dó e fizeram um pacto com os gibeonitas. Só que como eles eram homens de Deus, fizeram um juramento diante do altar, eles não podiam voltar atrás da palavra deles. Depois de alguns dias que aqueles mensageiros estavam dentro do arraial de Israel, o próprio povo descobriu que eles não eram de terra longínqua coisa nenhuma. Eles eram gibeonitas que habitavam ali, do lado da onde estava. E eles eram a próxima cidade contra Israel e iria marchar contra eles para destruí-los. O povo ficou revoltado. O povo falou assim, os israelitas: vamos matar os gibeonitas, porque eles tentaram nos enganar. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite, que você teve que dar a tua palavra de um negócio, que você não vai poder voltar atrás. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei com quem o Senhor está falando aqui nessa noite. Você fez algo que não era para você ter feito, mas já que você fez, você não vai poder voltar atrás agora. Sabe por quê? Porque Josué falou assim, se levantou e falou assim: povo de Deus, falha minha, eu não poderia ter feito negócio e nem pacto com os gibeonitas. Eles me enganaram. Eu não pedi o conselho de Deus, mas agora eu já fiz o pacto. Agora eles vão servir a gente. A gente não pode mais matar eles, porque aqui nós somos homens de Deus. E o erro, a mentira deles não justifica que a gente erre contra eles. Quem aqui está ouvindo o que eu estou falando? Sabe o que o Senhor espera de você? Que você honre a sua palavra, que você honre os seus negócios, que a sua palavra não volte para você vazia, que você seja a boca de Deus, aonde quer que você esteja, que você não precise de ninguém te supervisionando, que você seja correto, porque tem um Deus que está te vendo. É isso que Ele quer de você. Sofra as consequências, mas não deixe a palavra de Deus. Pague o preço por ela. Seja homem e seja mulher de Deus. Povo de Deus, a gente não vai poder matar eles. Só que tem uma coisa: gibeonitas, vocês mentiram. A partir de hoje eu estou condenando vocês. Vocês estão condenados a serem cortadores de lenha, e vocês vão ter que buscar água para o templo de Deus. Vocês vão ser os servos dos levitas. Eu estou condenando vocês. Os gibeonitas fizeram festa. Eles falaram: Josué, a gente estava pronto para morrer, meu amigo. Agora você está colocando a gente para servir no templo do seu Deus. Agora o seu Deus não é mais só seu Deus, não. O seu Deus é o nosso Deus também. A gente vai ser escravo, mas vai ser escravo com alegria, porque é melhor ser um escravo vivo do que um livre morto. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? A gente pode até questionar a mentira dos gibeonitas, mas a gente tem que reconhecer que eles usaram de sabedoria. Quem aqui está ouvindo o que eu estou falando? Tem muita história aqui para a gente aprender dentro dessa palavra, mas a mensagem que eu tenho para entregar hoje, ela vem agora. Josué falou: vocês vão ser servos nossos, então a gente não vai destruir vocês. Vocês ficam aí tranquilo, porque agora a gente vai destruir a próxima. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Porque a gente ainda tem uma Canaã para conquistar. E levantaram o acampamento,
E foram 3 milhões de pessoas. Josué marchando na frente, exército do povo de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que existe mais um reino poderoso dentro da terra de Canaã, que é o reino de Jerusalém. Sabe Jerusalém, a cidade? Aquilo antes era um reino murado, igual Jericó. E talvez era o reino mais forte que tinha dentro de Canaã. Jerusalém tinha um rei. E quando esse rei ouviu falar que os gibeonitas fizeram uma aliança com Josué, ele juntou mais 4 reis e falaram: olha, Gibeão traiu a gente, Gibeão traiu Canaã. Alguém aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Gibeão traiu Canaã. Vamos marchar contra Gibeão e vamos matar todo mundo. Se Josué não matou, quem vai matar é a gente. O rei de Jerusalém juntou mais 4 reis e marchou contra Gibeão. Vocês estão prestando atenção no que eu estou pregando? Irmão, eu não sei quem é você nessa história. Eu não sei se você é Josué, que está carregando um peso que não era para você estar carregando, mas Deus está com você do mesmo jeito. Eu não sei se você é Gibeão, que já era para ter morrido. Você não era para estar aqui. Você era para ser uma gaveta do Santa Lídia. Eu não sei se você é Gibeão. Eu não sei se você é o Josué. Mas Deus está falando para alguém aqui nessa noite. Porque o rei de Jerusalém vai contra Gibeão. Gibeão fica sabendo que os 4 reis, os 3 reis, mais o rei de Jerusalém estão vindo para destruir. São 4 contra 1, covardia. O rei de Gibeão manda mensageiro para Josué: vem aqui salvar os teus servos, porque o rei de Jerusalém, mais os outros 3, estão vindo destruir a gente. Mas agora a gente é povo de Deus também. Vem salvar os servos do Deus vivo. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Aqui eu entendo que a conversão de Gibeão é verdadeira. Eu não sei que Deus que eles tinham antes de se converter, mas eu entendo que eles se converteram aqui, porque eles mandam mensagem para Josué. E eles pensam assim: se Deus deu vitória para Israel, vai dar vitória para a gente também. Quem aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Josué recebe a mensagem. Josué já está longe, porque a covardia do diabo é grande. Alguém aqui está ouvindo isso? São 4 contra 1. E esse 1, quem pode ajudar ele está. Esse é o plano do diabo. Já ouviu a expressão: quando o filho chora e a mãe não vê? Quem é que já ouviu isso? Eles esperaram: não, vamos esperar quando Josué estiver longe, porque senão eles fizeram aliança, Josué vai voltar para salvar. E vamos esperar quanto tempo? O suficiente para a gente matar os gibeonitas e não dar tempo de Israel voltar. Irmão, não sei se você vai concordar comigo. A gente só descobre o plano de Satanás quando a cama já está feita, já não tem mais o que fazer. Sim ou não? Mas o Senhor trouxe alguém aqui nessa noite que está olhando e está dizendo: não tem mais o que fazer. Então Deus está dizendo: começa a clamar a mim. Glória a Deus. Porque eu sempre vou ter uma saída para aquele que está debaixo da minha asa. Não importa quão bom e quão perfeito é o plano de Satanás, eu tenho um plano melhor para quem está debaixo da minha asa. Não importa se é filho de Jacó ou se converteu como foi Gibeão, quem está debaixo da minha proteção não está só, diz o Senhor dos Exércitos. Josué recebe a mensagem. Irmão, dava de 2 a 3 dias em cima do cavalo para chegar. E qual que é o problema? No deserto tinha luz noturna naquela época. Já tinha inventado lanterna pilha, porque a tocha em cima do cavalo, o cavalo correndo, ela apaga. Não dá para correr à noite. Então eles tinham que percorrer a distância à noite, parar durante o dia, parar de noite, viajar de dia, parar de noite. Quando ele chegasse, ele não ia mais ter Gibeão. A única coisa que ia restar era o quê? Vingança em cima de um povo morto.
Mas Josué recebeu a mensagem. Josué não tinha certeza se ia dar certo, mas ele ouviu a voz que estava falando dentro do seu coração: eu vou socorrer, porque agora eles também são povo de Deus. Então, eles são povo de Deus, eles não são meus. Se é a vontade de Deus, eu vou, e Deus vai dar um jeito, eu vou chegar lá a tempo de socorrer Gibeão. Alguém aqui está ouvindo o que eu estou pregando? Josué subiu no cavalo e falou para o exército: quem for homem de Deus vai vir comigo, e nós vamos viajar dia e noite, mas nós vamos chegar a tempo em nome do Deus dos exércitos de Israel. Se eles desconsiderassem a cavalgada à noite, não dá tempo. Se eles marchassem dia e noite, dava tempo. Josué só foi. O Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Alguém está te dizendo assim: ó, a distância é grande, não vai dar tempo, não tem recurso suficiente, essa Satanás já ganhou, essa o diabo já levou, vamos viver para lutar mais um dia. Deus está dizendo: não, luta, glória a Deus, dá o seu melhor, faz o que você tem que fazer, porque aquilo que você não consegue eu faço, glória a Deus. Mas se levanta, mesmo sem vontade, mesmo desanimar, e faz do jeito que dá, porque o que não dá eu vou entrar com providência. Josué começou a cavalgar, só que Josué lançou uma palavra: sol, fique aonde você está, e lua, não se mova, até que eu vá para salvar os servos do Deus vivo. Irmão, aquele homem cavalgou 3 dias e 3 noites. Era meio-dia e o sol não saiu da onde ele estava. Quando Josué chega com o exército de Israel, quem já está às portas de Gibeão? O rei de Jerusalém e os outros 3 reinos, prontos para destruir. O exército de Josué vem e vence aquela batalha. E aqueles homens não entendem de onde saíram os homens de Deus. E eles pelejaram, glória a Deus, aleluia. Mas quando Deus dá, Deus faz por completo. Deus não faz nada pela metade. A palavra do Senhor diz que mais da metade dos inimigos de Deus começaram a fugir. E o exército de Deus começou a perseguir os inimigos. Sabe por quê? Porque se deixa vivo, eles arrumam mais aliados e vêm guerrear amanhã. Porque o inimigo de Deus é assim, ele não desiste. Se você deixar ele vivo, ele vai voltar. Então o homem e a mulher de Deus começou a perseguir o exército inimigo. E aí ficou difícil de alcançar. E a palavra do Senhor diz que Deus enviou uma chuva de pedra. E o exército inimigo morreu mais homens dos inimigos de Deus pela chuva de pedra do que pela espada do exército de Josué. Glória a Deus. E naquele dia, um dia durou 3 dias e 3 noites. Quantos aqui ouviram essa palavra? Não importa as falhas que você cometeu, não importa se no passado você mentiu, você foi um idólatra, você foi isso ou foi aquilo, ou se em algum momento você deixou de dar ouvidos ou de consultar a voz de Deus. Se você começar a fazer o certo agora, o milagre começa a acontecer na tua vida hoje. Assim eu agradeço por essa oportunidade. As palmas são para Jesus. Glória a Deus.